por quê? Que não envolve somente Cruzeiro e Vasco. É verdade. Envolve todos os clubes que correm risco de verdade. rebaixamento. Vou falar alguns entendi. pra vocês. Goiás, Bahia, Santos Futebol Clube, Internacional, Fortaleza. Eu parei aí porque se o Corinthians perder na sexta-feira pro Bahia, pode entrar o Corinthians também. Pronto. Tô sentindo você tá nervoso. Eu fico, porque é um jogo muito tenso, né? Há mais ou menos um ano, esses dois times jogaram Então, no no Mineirão. domingo, se eu disser que o Botafogo se ganhar do Santos, o Santos entra no bolo também. Não, o Santos já tá no bolo mesmo antes do jogo de domingo, não, Alex. não. Tá com 42 pontos, é só olhar a tabela. Se tiver um do vencedor no Santos é Mineirão, mais quem vencer confortável. no Mineirão, mas não vai entrando muito nessa, não. Quem vencer no Mineirão, passa ao Santos. Vai 43. Vai 43. Igual o número de jogos. É realmente um sufoco muito grande. Situação muito parecida dos dois times. Cruzeiro, 16º, Vasco, 15º. Os dois com 40 pontos. Com o mesmo aproveitamento, 40,4%. Gols marcados, Cruzeiro 30, Vasco 35. Gols sofridos, 28-43. O Vasco tomou 43 gols. O Cruzeiro é o time dos extremos. Ele tem a segunda melhor defesa do brasileiro e tem o pior ataque. Gol legal? Pra mim, gol legal. Legal! E a troca de passes foi muito boa, né? O time saiu trocando passes atrás com o William e com o Matheus Pereira, que entrou no segundo tempo. E o Bruno Rodrigues, de novo, resolvendo um problema, que é um problema crônico do Cruzeiro no ano, que é não ter um centroavante, né? O Gilberto chegou e já foi embora e não resolveu. O Rafael Elias foi mal no sábado e saiu para entrar o Arthur Gomes. O Bruno Rodrigues foi adaptado ali como camisa 9 e ele fez o gol da vitória, muito importante, né? Agora, o Autori destacou, e o Paulo Autori é muito experiente, está muito vivido nisso daí, nesse métier há muito tempo. Ele falou o seguinte, olha, não adianta nada ganhar do Fortaleza, como nós ganhamos no sábado, e perder do Vasco. Porque o jogo do Vasco é um jogo que pode nos dar uma situação de encaminhar a salvação. Sim. Eu estou com ele, esse jogo de é o confronto direto. É muito importante. Dos dois lados, né? Agora é muito louco, rodada a rodada, como muda, né? Muda. Como muda? Não, agora ia, pelo jeito não vai dar. Não vai dar mais. Aí vai lá, ganha o jogo atrasado e sobrevive. E, Alex, sendo muito sincero, não foi um grande jogo do Cruzeiro, não. Contra Fortaleza. Mais uma vez se mostrou um time consistente defensivamente, que a gente estava falando, né? Só está atrás da defesa do Galo, a segunda melhor defesa do brasileiro. Mas entregou algo que estava faltando, que é eficiência no ataque. E o Autori usou muito esse termo na coletiva. O time precisa ser eficiente. Faltam 5 jogos para o Cruzeiro. Ninguém espera que o Cruzeiro seja transformado, vai ser um time agradável de se ver, envolvente. No momento agora você tem que pontuar. Óbvio que jogar bem vai te deixar mais próximo de 3 pontos. E pelo menos acho que você consegue resgatar um pouco da confiança nessa reta final. É um alívio. Você está numa situação de desespero. O próprio Autori teve que mudar de cargo para tentar solucionar um problema de um projeto que cometeu erros nesse ano. Quem está falando isso não sou eu, o próprio dirigente do Cruzeiro falou isso. Pedro Martins. Sim. Né? Não, e o Autori também falou, né, Dodô? Falou. Assim, se estivesse tudo bem, eu como diretor, não assumiria como treinador. É uma minha culpa. Final, do clube. Treinador, mas não é também. E ele é um supervisor ali, né Tseng? Porque tanto o Fernando Seabra quanto o Vinícius Rovales são auxiliares do clube, né? Que também estão com o Autori no dia a dia, né? Mas o Autori é a figura mais experiente, é realmente muitas vezes quem conversa com o árbitro. Nós vimos isso, ele tomou cartão no sábado, cartão amarelo por reclamar da arbitragem contra o Fortaleza. Então, assim, é um time em que ele está participando como supervisor também dos treinadores. Mas ele vai estar na casa-mata na reta final até o final do Brasileiro, né? Me parece muito claro que se quem vencer, acho que, né, Eugênio, vai caminhar, né? Ah, dá uma situação, fica uma situação boa. Muito boa. Mas não garante. Não garante, sim. Acho que a briga é até a última rodada. Agora que passo... mas é aquele jogo que o empate não ajuda em nada os dois, né? É péssimo, é péssimo. Mas a gente olha, por exemplo, né, vou pegar aqui a tabela do Vasco. O Vasco tem esse jogo com o Cruzeiro, depois joga com o Corinthians. Não, mas o sábado é Atlético Paranaense e Curitiba. Tem o Atlético Paranaense. Tem um jogo com o Corinthians depois. Esse é em januário. Esses são os jogos mais viáveis para o Vasco. O Vasco tem que arrumar 6 pontos aí. Nesses dois jogos. Desses 9. Porque os demais jogos, esse com o Atlético Paranaense e os 2 últimos... Nossa. É o Grêmio, com a despedida de Luizito Soares, e depois é o Red Bull Bragantino em São Januário. Que pode ser o jogo que pode estar ali brigando no G4 ou até pelo título. Ou até pelo título. E você vê, tecnicamente, o Vasco é inferior a esses times. Então o Vasco tem condições de enfrentar o Cruzeiro, com muito custo, com muito suor, tentar buscar uma vitória. Tem condições de, em São Januário, tentar fazer isso com o Corinthians também, que não está jogando tudo isso.
Agora, a gente olha a distância do desempenho que o Vasco vem tendo para Atlético Paranaense, Bragantino e Grêmio, é bem maior. Então, se o Vasco quer chegar a 46, muita gente está estabelecendo 46 pontos. Faltam duas vitórias. Faltam 2 vitórias. São essas, Cruzeiro e Corinthians. O resto é loteria. Pode até conseguir, mas é loteria. Mas eu vejo, Eugênio, Donan, Seng, fãs de esportes, como é um campeonato, ainda mais nessa parte da tabela, muito voltado ao lado emocional, isso vai mudando muito de jogo a jogo. Muito. Né? O Cruzeiro amanhã do Mineirão é um Cruzeiro mais animado, é um Cruzeiro talvez um pouco mais confiante em relação àquele quando o Zé Ricardo sai. Sim. Sem torcida, né? Como mandante, como visitante, no Castelão também foi. Então, assim, é muito rodada a rodada, porque amanhã se tiver um vencedor do Mineirão, esse vencedor dá um passo importante para escapar, não é definitivo, mas é um passo muito importante. E o perdedor, a gente vai estar aqui talvez na quinta-feira falando o seguinte, tá vendo? Quem perdeu no Mineirão parou nos 40 pontos, agora tem de buscar ponto talvez fora de casa, talvez em jogos improváveis, mas geralmente esses times têm conseguido. Então, assim, ele é muito traiçoeiro nessa parte do campeonato, esse meio para baixo. Porque você muitas vezes ganha jogos inimagináveis e perde talvez pontos que você estava contando com vitória. Sim. Né? Então, assim, é muito jogo a jogo. E o jogo do Mineirão é muito importante. Você falou dos últimos 2 jogos do Vasco, os 2 últimos jogos do Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. E depois tem o Goiás, depois de quarta-feira, Goiás agora, né, Alex? na segunda-feira. Que é na segunda-feira em Confronto Goiânia. Esse é o confronto. O Cruzeiro pode ser um fiel da balança na briga pelo título. Pelo título, porque na penúltima rodada é contra o Botafogo e na última rodada contra o Palmeiras. Esse jogo Cruzeiro e Vasco é crucial para as duas Parece equipes. que acho que é Cruzeiro contra o Vasco e contra o Goiás. Sim. Tá ali, né? Para Porque buscar vai 6 pontos. 46 também, né, Alex? Porque, bem ou mal, você colocando ali 3, 4 times antes da zona de rebaixamento, é também complicado para os outros. Porque é aquela história. Se o Cruzeiro, por exemplo, ele vai aos 43 ganhando do Vasco no Mineirão, ele coloca já muita gente entre o Cruzeiro e a zona de rebaixamento. Então, por mais que um consiga pontuar, é difícil que todo mundo consiga. Um consegue pontuar, um vai perder, um vai... E você colocar 5 ou 6 ali... O que eu acho que favorece assim, para o Cruzeiro, ou equilibra um pouco mais, se o Cruzeiro tivesse perdido para o Fortaleza, ele ia muito mais pressionado para esse jogo contra o Vasco, e o Vasco poderia se beneficiar disso. Seria muito ruim. Jogar a pressão para o Cruzeiro e, dessa forma, colocar o estilo de jogo até do Ramon Dias de mais velocidade para encontrar os espaços e tentar uma vitória. Analisando o rendimento, né, num recorte mais recente entre Cruzeiro e Vasco, eu acho que o Vasco joga melhor. São o Cruzeiro. 3 vitórias seguidas, né, Donão? São 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder. Tudo bem que não foi tão bem contra o Cuiabá e contra o América Mineiro, mas, no geral, desde que o Ramon Dias chegou, esse time foi transformado, até porque o Vasco investiu mais, contratou mais, e com isso o Vasco tem, acho que um time mais equilibrado, mais organizado coletivamente, jogadores com mais capacidade de definição. Você tem o Verratti, você tem o Medel que volta e faz muita diferença na zaga, você tem o próprio Payet, que é um jogador que o Ramon Dias está contando muito com essa data FIFA para melhorar muito a parte física dele. Ele já perdeu 4 quilos, né, nas últimas semanas, já dá para ver que ele está mais fino, já foi muito importante com um golaço de falta contra o América Mineiro. Então isso pode ser um diferencial dentro de um Cruzeiro que tem dificuldade para marcar gols. Eu acho que o Vasco tem jogadores com mais capacidade para definir. Mas é um jogo muito equilibrado. O Cruzeiro não tem, né? Não, Sim. não tem. Um bom 9. O Verratti fez toda a diferença num campeonato que era fadado ao fracasso, já é, né? Porque está lutando contra o rebaixamento, é um fracasso. Mas, assim, estava fadado ao rebaixamento. O Vasco era o último colocado. 99% de chance. E o Verratti muda a cara. Por quê? Porque consegue fazer gol. Coisa que o Cruzeiro não tem. O time do Cruzeiro, ao longo do campeonato, com o Pepa, ele tinha um bom desempenho. Ele era um time que gerava situações e ele não as convertia. Faltava o que o Vasco achou no Verratti. Ô, Pedro, ô, Eugênio, eu vou falar do Pedro, né? Que o Pedro Martins veio aqui no Sport Center na época. Eu perguntei para ele, Cruzeiro com poucos jogadores sul-americanos no seu elenco. Eu falei, não é interessante para o Cruzeiro dar uma monitorada no mercado sul-americano para tentar encontrar alternativas até para o seu ataque? E na época, meio que se desvencilhou por ali. O Vasco conseguiu encontrar a solução. O Verratti era um dos artilheiros do Campeonato Argentino, um cara experiente, 34 anos, mas foi lá buscar. E contratou e solucionou. Acho que faltou um pouco disso. O Vasco buscou o Cano com 31 anos. Exato. Faltou essa criatividade. Você tentar... não tem muito dinheiro? Vamos tentar de uma forma criativa. Ele não é um jogador para revender, é um jogador para dar o retorno técnico. Para dar o retorno, né? E tem.
Cruzeiro e Vasco. Aliás, a gente está falando de Cruzeiro e Goiás segunda-feira. Se o Goiás vence, ele embola de vez, Vai né? 38. E tem um Corinthians e Bahia na sexta-feira, né, Alex? Sim. Que aí já é a 35ª rodada. Esses jogos aí de times que estão próximos ou times que estão tentando sair da zona de rebaixamento, esses jogos vão ter um E em preço cima muito vai grande. ter um Flamengo e Red Bull. É. Bragantino. na Importantíssimo também na quinta-feira. E o Vasco vai vir forte aí na contratação para o próximo ano. Saiu aí no site Antenados no Futebol que o Vasco está interessado no volante De La Cruz do River Plate, isso mesmo. O Vasco tá querendo investir pesado no próximo ano e uma das contratações aí é o volante De La Cruz do River Plate. Só que o Vasco aí não vai ter nada, uma parada nada fácil para disputar, porque o Cruzeiro está afim também do jogador e a Universidade Católica. E a última notícia foi que o Flamengo está interessado nesse jogador e que ele já tinha expressado a vontade de jogar no time do Flamengo, né? Então vamos ver aí. Nós sabemos que no futebol é o dinheiro, né? Hoje em dia manda muito. Então vamos ver quem vai dar mais aí pelo jogador, qual é a proposta que vai seduzi-lo para próximo ano ele estar defendendo o clube. E aí, galera, o que acharam? Não se esqueça, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e fique ligado que amanhã tem mais notícia do Vascão.